Alô, nação rubro-negra, que alegria ter a sua companhia aqui na Flá TV. Estamos aqui no Museu do Flamengo e hoje o nosso assunto é o debate da consciência negra. Estamos nesse mês também de muitas homenagens e também de conscientização e por isso a gente está aqui com convidados super especiais para bater esse papo muito importante, falando um pouco sobre a questão cultural e também sobre o racismo, que é algo que também está muito forte dentro do esporte e a gente precisa combater. Eu estou recebendo aqui a Catiúcia Batuzzi, ela que é diretora de integração do coletivo Pretaria. Catiúcia, seja bem-vinda aqui na Flá TV. Obrigada. Muito bacana estar aqui com vocês. E, Catiúcia, conta um pouquinho pra gente, como é que funciona o seu trabalho lá no coletivo Pretaria? Então, o Pretaria é hoje um coletivo de pensadores negros, que tensionam essas discussões, pensam análise de discurso, narrativa, imagem do negro na comunicação, Então, pensar a consciência negra é pensar esse lugar, em que imaginário o negro está colocado dentro da sociedade brasileira, Então, é esse trabalho que a gente faz hoje lá no Pretaria. É isso, a gente vai bater mais papo sobre isso, falar sobre esse tema que é super importante. Também estou aqui com a Letícia Gabriela, ela que é coordenadora geral do Impacto da Perifa, CUFA. Letícia, seja bem-vinda também. Conta um pouquinho também como é que funciona o seu trabalho lá na CUFA. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês nesse momento. Agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa do Flamengo. A CUFA, ela atua há mais de 20 anos com a população de favela, fazendo a diferença e principalmente impactando a vida dessas pessoas. Nós temos um trabalho muito importante, principalmente nesses últimos anos de pandemia, com as mães da favela, onde teve uma ação social muito importante de combate à fome e principalmente esse empoderamento das pessoas que moram na favela. Então a CUFA vem com esse potencial de atuação há 20 anos, onde busca trazer e evidência e potencializando a voz das pessoas que são da favela, com representatividade e principalmente com a potência. E o Marcelo Carvalho, diretor do Observatório Racial, também está aqui para bater esse papo junto com a gente. Marcelo, seja bem-vindo aqui na Flá TV. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Importante demais falarmos de racismo por esse canal tão importante que é o canal da Flá TV, que vai levar essa mensagem, esse debate para milhões e milhões de torcedores. Inclusive, nós temos aqui alguns vídeos para mostrar de casos que aconteceram com atletas do Flamengo, com jogadores, mas primeiro eu quero começar com você, Marcelo. A gente recentemente viu o caso do Celcinho, jogador do Londrina, que sofreu 3 injúrias raciais num período muito curto. O Brusque, acabou perdendo 3 pontos, um diretor também foi suspenso por quase um ano. Em 2014 a gente lembra também do caso do goleiro Aranha, na época goleiro do Santos, quando o Santos venceu por 2-0 o Grêmio Porto Alegre, o Grêmio foi excluído da competição. Como que funciona também o seu trabalho aí no Observatório Racial do Futebol? Como que vocês conseguem mapear tudo isso que acontece aqui no nosso país? A partir de 2014, que foi o ano que o Brasil sediou a Copa do Mundo, o Observatório começou a atuar nesse mapeamento dos casos de racismo no futebol. A ideia era que a gente consiga acompanhar esses casos, principalmente os desdobramentos desses casos. Porque toda vez que um caso de racismo acontece no Brasil, muitas vezes ele é encarado como o primeiro caso, como caso de muita repercussão. Então a ideia do Observatório é que a gente consiga mapear esses casos, mostrar que eles são recorrentes no futebol brasileiro, mapear o desdobramento desses casos, porque principalmente isso vai dar o encorajamento para que os jogadores quebrem esse silenciamento que está posto no futebol. Então, por isso, a gente, uma vez por ano, lança o relatório anual da discriminação racial no futebol, que traz o levantamento dos casos, seu desdobramento e toda uma análise de quem foi o agressor, de quem foi a vítima e aonde os casos aconteceram. Isso influencia muito e está influenciando muito para que esse debate sobre racismo no futebol aconteça cada vez mais em todos os espaços. E qual a importância também do Flamengo, um clube gigante, o maior clube do Brasil, com a maior torcida, onde tem todos os povos, onde todo mundo está presente, qual a importância também do Flamengo nessa campanha aí da consciência negra?
Primeiro entender que o racismo no Brasil, ele é estrutural, né? Então, ele estrutura todas as relações, né? E que ele não é um problema só das pessoas negras, ele é um problema de toda a sociedade. Então, quando a gente pensa assim nessa questão do posicionamento, né? Parabenizar o Flamengo por essa atitude, por abrir esse espaço aqui, a Adidas, o Marcelo Carvalho, pelo Observatório Racial, que está fazendo esse trabalho incrível de levantamento, porque a gente precisa de informação. Para a gente combater um problema, a gente precisa saber que ele existe, né? A gente precisa entender esse problema e, então, ter ferramenta para poder lidar com ele, né? Então, esse trabalho de levantamento de dados, ele é essencial. Então, acho que a gente está nesse processo, a gente vem de uma longa caminhada, de muita luta, de muitas pessoas, de muitos intelectuais negros, de muitos movimentos organizados negros, que fizeram com que a gente chegasse até aqui, né? Estão nessa luta também o próprio Celso Ataíde, né? Preto Zezé, da CUFA, que eu estou aqui com Letícia, tenho uma honra enorme de estar ao lado dela, sabendo da importância dessa luta dos nossos coletivos pretos, que vem fazendo essa construção. Mas a gente também não pode cobrar isso só dos jogadores negros, né? Acho que é importante, quando a gente entende que o racismo, ele atrapalha o desenvolvimento do Brasil, né? Ele impede que tantos talentos que a gente tem, né, nas periferias brasileiras, tantos talentos negros que poderiam contribuir com o Brasil em todos os aspectos, também no esporte, acessem os espaços, né? Então, é um impeditivo para o Brasil crescer, é um impeditivo para o Brasil se conciliar com o Brasil, porque o Brasil é majoritariamente negro, né? Então, a gente falar desse tema, a gente está falando do nosso país, a gente está falando daquilo que é importante para a gente, né? Da nossa cara, de que Brasil é esse, né? Qual é a cara desse Brasil? Então, eu acho que esse posicionamento é importante dos jogadores, sim, mas eu acho que ele não deve ser cobrado exclusivamente dos jogadores negros, sabe? Eu acho que é um dever de toda a sociedade brasileira e é um dever para além do novembro, né? É muito importante que a gente tenha o novembro, a consciência negra, que também é mais uma luta, uma construção política desses movimentos pretos, né, que organizados pautaram essa data, construíram essa data e fizeram dela, de um dia, se tornar o mês de novembro, né? Hoje a gente já consegue que o mês de novembro dê mais visibilidade a essa luta negra, mas assim, a gente precisa que, para além do novembro, já que a gente está falando da maior parte da população brasileira, a gente fale das pessoas negras, a gente fale de racismo, a gente entenda a construção histórica que fez a gente chegar aqui, né, para a gente poder promover transformações na estrutura brasileira, né, na estrutura da sociedade brasileira. Agora, Letícia, quero saber de você, porque recentemente no Campeonato Brasileiro de 2020, né, o Gerson, nosso ex-jogador do Flamengo, também sofreu injúria racial, no jogo que o Flamengo até venceu, né, por 4-3, a equipe do Bahia. Na ocasião, após a partida, ele já denunciou. O atleta tem que ter muita força também para expor esse tipo de situação, porque ele chega em casa, tem os seus familiares. Como é que funciona tudo isso também? Com certeza tem que ter muita força, porque a gente sabe que os mecanismos para poder denunciar e poder trazer à tona essa questão da violência que tem a questão racial, a gente sabe que tem vários desafios. Juridicamente falando, nós temos ferramentas, mas infelizmente essas ferramentas não são tão aplicadas como deveriam ser. E aí, muito mais que ter força, a pessoa também precisa ter uma conscientização, porque no Brasil, nós negros e a população em geral tem essa questão difícil dessa conscientização, de entender da importância das pautas raciais, né, que, como a Catiuxa bem falou, é um desafio estrutural e institucional também. Então, quando a gente fala dos clubes e principalmente de outras instituições que atuam, né, refletindo e pensando na questão do racismo, principalmente como as ferramentas jurídicas que deveriam ter mais acessibilidade, que deveriam estar mais à disposição para que essas denúncias de fato fossem levadas a sério, a gente sabe que é todo um processo. Então, quando o jogador, né, no caso do Gerson, tem essa atitude, ela acaba sendo muito importante, muito simbólica para a luta da população negra, porque encoraja outros jogadores a denunciar, encoraja parte da população que acompanha aquele jogador, que acompanha o futebol, a denunciar também. Mas a gente sabe que tem muitos desafios nessa denúncia, né? Nesse acolhimento, nesse modo de fazer e também nas ações seguintes. Mas tem que ter muita força, conscientização e principalmente uma resiliência que secularmente a população negra tem. É isso aí. Agora, Marcelo, queria te fazer uma pergunta
tem uma punição? Porque para quem sofre não tem valor e dinheiro, né? Tem, por exemplo, né, a gente teve na Copa do Brasil, o Grêmio foi excluído da competição, mas na partida de ida já perdeu em casa por 2-0, ou seja, já seria um jogo de volta complicado para você reverter. O Brusque perdeu 3 pontos. Tem uma punição que deveria ser, que você considera mais forte, ou isso ainda está muito distante nesses casos de racismo? Quando, é claro que a gente também precisa separar, né? Quando é do torcedor, que teoricamente não faz parte do clube, da empresa, ele é um torcedor, está representando o clube, mas também tem o caso quando é de um funcionário. Como é que funciona isso? Ô Marcelo, como é que tem essa separação e a punição, ela tem que ser mais forte? Dentro do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é o que pune os casos de racismo no futebol, ele é o único artigo que tem, o artigo 243G é o único artigo que tem previsão de punição para torcedores, não só para clubes. A questão toda é que se a gente olhar para os torcedores, o STJD ou a Justiça Desportiva, eles não têm poder de polícia. Então, se você determinar que um torcedor está proibido de ir ao estádio, não existe quem vai fazer essa fiscalização. Nós temos 3 casos de clubes no Brasil que foram punidos com perda de pontos, que é o Esportivo, o Grêmio e agora o Brusque. No meu entender, é uma das penalizações mais fortes, assim como proibir o clube de ter torcida nos estádios. Eu acho que essas 2 punições, elas conseguem ter mais efeito do que a punição de perda de pontos. Aliás, do que a punição de multa. Porque a punição de multa, geralmente, ela tem um valor baixo que o clube paga, um clube de futebol paga com facilidade. Então, nós precisamos pensar em punições mais efetivas. Seja ela com perda de pontos, seja ela com portões fechados. O Brusque, que é uma equipe que está na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Inclusive está lutando pelo rebaixamento, perdeu 3 pontos, esses 3 pontos pode rebaixar a equipe, né? Então, de fato, seria uma punição muito forte, mas de fato precisa acontecer, né, Catiúcia? Sim, é isso que o Marcelo falou, entendendo o déficit educacional que a gente tem no Brasil, né? Esse é mais um dificultador, né? Essa questão da gente saber que racismo é crime e conseguir que no sistema judiciário brasileiro essa lei seja cumprida, como tantas outras leis, né? É também conquista das lutas negras, por exemplo, a Lei 10.639, né? Que fala da educação afro-brasileira, que é você começar a entender de onde vem essa raiz africana, né? De onde se constrói essa identidade negra no Brasil. E a gente sabe que essas leis, elas existem, elas são conquistas, elas são avanços, apesar de poucas ainda, mas elas não são cumpridas. Você chega nas escolas e a gente percebe, né, que elas ainda não são efetivamente aplicadas nas escolas. São poucas as escolas que ensinam a educação afro-brasileira, né? E aí o futebol, que é parte da cultura do Brasil, é enraizado na nossa cultura, é quase que uma religião, né? A gente sabe disso, o Flamengo é uma religião para muita gente, para muitos dos torcedores que estão nos assistindo aqui. A gente sabe que quando a gente reúne esse déficit educacional com o futebol, que é o lugar dos afetos, a gente pega essa relação de opressão que a gente tem com esses grupos minorizados, que é minorizado só socialmente, né? É porque a gente sabe que a gente é a maior parte da população, a gente leva isso para o futebol. Então a gente sabe que o racismo recreativo, que é esse que usa dos termos, né, das injúrias naquele momento ali do jogo, né, no momento mais acalorado, justamente por falta dessa conscientização, dessa consciência do letramento, da educação, todo esse déficit educacional que a gente tem, né? Então a gente tem que ir tentando articular e combater o racismo em todas as esferas, né? No campo, com punição, mas também entendendo que é um processo educativo, né? Então isso que o Marcelo falou, de fazer com que os clubes promovam campanhas ao longo do ano, para além do novembro, é extremamente importante, justamente por esse déficit educacional que a gente tem, né? O futebol, ele tem um papel social no Brasil, né? A gente sabe que muitas famílias negras conseguem ascender socialmente graças ao futebol, né? Tem uma história até muito bacana que acho importante contar para os torcedores, para quem não sabe, né? A Lélia Gonzalez, que é uma pensadora negra extremamente importante para todo o pensamento negro brasileiro, não só no Brasil como no mundo, né? Ela é uma mulher que nasceu na periferia de Belo Horizonte e ela só veio para o Rio de Janeiro graças ao irmão, chamava Jaime, que veio jogar no Flamengo. Então ela
era de uma família muito humilde, com 18 irmãos, né? E essa mulher incrível que revolucionou o pensamento negro no Brasil, que hoje é lida no mundo inteiro, que felizmente a gente começa a ter acesso a toda a obra de Lélia Gonzalez, né? Ela só chega no Rio de Janeiro e muda muita coisa do que a gente sabe sobre essa identidade negra no Brasil, graças a esse irmão que vem jogar futebol no Flamengo, né? Então, a importância do futebol para essa ascensão social, né? E Letícia, temos muitos atletas negros, né, de destaque. A gente pode até trazer aqui para o Brasil, né, recentemente a nossa Rebeca Andrade, atleta também do Flamengo, medalhista de ouro, medalhista de prata, até a Simone Biles também, uma americana também que é uma potência, o Lewis Hamilton na Fórmula 1, enfim, recentemente tivemos o Bolt, o Pelé, né, o maior jogador da história do futebol, é também negro. Aqui no Flamengo agora, a Rafaela Silva também é a nossa judoca, também medalhista de ouro, só que recentemente ela divulgou um caso que ela estava voltando para sua casa, dentro de um táxi, quando, né, um carro da polícia acabou parando, né, fechando ali o trajeto, porque era simplesmente uma negra num táxi, né? E aí parou, chamou o taxista, e o taxista foi questionado, de onde que você trouxe ela? Não, eu trouxe do aeroporto. E ela foi questionada, você está vindo de onde? Estou vindo do aeroporto, está indo para onde? Estou indo para casa. Ah, você é aquela atleta, né? Então, ou seja, quando eles identificam, né, que é um atleta, que é uma personalidade, aí o tratamento é diferente. Mas já foi de uma forma errada, né? Que no primeiro momento paralisaram apenas um taxista que estava levando mais um passageiro, né? Como é que é isso, Letícia, para o atleta que acaba sendo reconhecido pelo esporte que ele pratica, mas teria que ser respeitado de qualquer maneira, né? Sim, a gente vê a gravidade do racismo. Ele é tão violento que, independente se você atinge uma ascensão social, econômica, você ainda continua sofrendo racismo. E aí não é uma questão nem só do jogador esportivo, mas também pode ser uma celebridade artística, pode ser uma pessoa comum. Não importa a sua classe econômica, mas vai importar bastante a questão racial. Por isso que a gente luta tanto com esse combate à violência racial, a essa segregação que ainda existe, né? Porque a gente fala do racismo, mas a gente precisa entender que o racismo é muito mais do que você chegar para a pessoa e xingar ela de macaca. O racismo, ele tem um poder econômico, social, que afeta a vida das pessoas e que diz e coloca se as pessoas vão ter oportunidades ou não, o quanto elas vão viver e, principalmente, coloca nessa situação de violências. E aí é uma violência que vai desde ser parada no táxi e ser questionada para onde está indo, uma violência de ser preso injustamente, uma violência de, enfim, sofrer agressões, de ser morto sufocado, né? Então, assim, a gente precisa entender e ter essa compreensão do quanto o racismo, ele é muito pesado, o quanto o racismo, ele precisa ser seriamente combatido para que a gente tenha mudanças. E aí teve uma fala muito importante do Marcelo, que quando ele traz o envolvimento das pessoas que precisam mudar, né? E aí, quais são as pessoas? São só os times de futebol? Não, é toda a sociedade. A gente precisa engajar a sociedade, engajar principalmente as instituições, né, empresas, para essa luta e essa mobilização antirracista. Porque somente quando a gente engajar é que a gente vai seguir. Catiúcia trouxe uma grande referência, que é Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez já dizia, para a gente poder superar o racismo, primeiro a gente vai ter que entender que existe. O segundo momento é a gente atuar para combatê-lo, e esse combate vai, como a Catiúcia bem pontuou, para além das pessoas negras, as pessoas brancas e toda a sociedade precisa estar envolvida. O racismo não é uma problemática especificamente das pessoas negras, ao contrário, não foram as pessoas negras que criaram o racismo. Então a gente precisa ter esse olhar atento, principalmente as pessoas não negras serem parceiras e mais ativas nessa luta, porque a gente sabe que quando a gente fala também da questão do racismo e desse enfrentamento, é uma luta de poder, de espaço de conquista, e esse poder hoje só ocupado por um tipo de pessoa, de classe, né? Não só de classe. A gente sabe que a branquitude hoje está num espaço de um acesso privilegiado, e aí precisa se repensar nesse privilégio para poder, então, abrir portas, oportunidades, e a gente começar a construir um caminho que, de fato, tenha o reconhecimento de todas as pessoas. E a população negra, que hoje a gente está colocando aqui em evidência, é a mais afetada, né? E geralmente, as pessoas têm um discurso e um debate muito forte na questão social. E, realmente, a questão social importa muito. Mas, quando a gente olha para o lado racial, e aí eu faço essa vertente principal da questão racial, porque quando a gente vai combater a pobreza,
quem a gente olha, quem são as pessoas mais marginalizadas? São as pessoas negras. Quando a gente olha até para a violência de gênero, quem são as pessoas mais violentadas? As mulheres negras. E isso não quer dizer que o outro público, os não negros, não sofram violência. Sofram, mas a gente sabe que a população negra está numa condição muito mais ali de vulnerabilidade. E para a gente mudar isso, a gente precisa sim começar a tocar nessa tocante de fazer debates como esse que o Flamengo está proporcionando, mas principalmente ter ações que combatam isso, né? E aí cabe o envolvimento de uma agenda e mobilização de toda a sociedade, né? Cabe então uma ação de ter sim comitês que falem dessa construção e dessa diversidade racial no futebol e na sociedade. Cabe a gente engajar também nessa luta a sociedade civil, porque como Catiuxa bem trouxe, os movimentos negros circularmente denunciam e buscam alternativas para poder melhorar toda a situação. Então, as pessoas que sofrem hoje a problemática têm a solução e a gente precisa ouvir essas pessoas. Essas pessoas precisam ter espaço de atuação para que a gente de fato melhore e tenha ações efetivas para combater o racismo, porque racismo é crime, né? A gente não está falando de uma situação esporádica ou uma coisa que acontece de vez em quando, não. É uma coisa muito pontual, uma coisa estruturante que é o nosso... É uma coisa que atrapalha estruturalmente a nossa sociedade, mas principalmente a gente precisa pensar nesse combate. Esse combate é uma luta árdua, mas uma luta necessária. O nosso goleiro Hugo Souza também foi mais um jogador que sofreu injúrias raciais. Na época ele era jogador do Sub-20 e ele tem um recado para a torcida rubro-negra. Vamos acompanhar. A galera vem aqui fazer um vídeo sobre um assunto um pouco complicado, porém de muita importância falar, que é sobre o racismo. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu sofri o ato do racismo no jogo da base e dali em diante eu comecei a realmente dar uma certa importância para isso, porque nunca tinha sofrido, então talvez não tinha dado a importância devida. E a partir do momento que eu sofri, eu dei uma importância que tem que ser dada. É um assunto que, infelizmente, a gente tem que falar, mas que a gente só pede para que as pessoas tenham mais amor pelas outras, porque se houver mais amor entre as pessoas, não existe isso. E aqui está o meu apelo, como um jovem negro, para que a gente entenda que nós somos todos iguais, estamos buscando o mesmo espaço ao sol, que Deus é um só e que ama todos nós da forma que somos. Valeu, tamo junto e é isso. É isso, e são às vezes detalhes pequenos, né? É um olhar diferente que você recebe, que às vezes quando a pessoa, né, esse é fulano de tal, aí já muda totalmente o comportamento, então realmente as pessoas precisam parar para pensar. Eu citei o exemplo da Rafaela Silva, né, nossa judoca, mas o nosso ídolo, Adílio, que inclusive muitos desses troféus que estão aqui atrás, ele conquistou, nosso grande jogador, campeão do mundo, campeão da Libertadores, ele tem um relato de uma situação parecida que ele sofreu na época que ele ainda era jogador, e a gente vai conferir agora. Vamos ver. Criança, adolescente ainda aqui na Praça Sebastião, né? Aí chegou um policial ali, eu estava com a minha bolsinha de treinamento, vindo para o Flamengo treinar, né? Aí ele mandou parar, perguntou naquela época, tinha negócio de vadiagem, né? Mas eu tinha estado com a minha carteirinha de estudante, mostrou para ele não quis saber, o policial jogou toda a minha bolsa no chão, aí caiu o chuteiro, caiu o peixe, tinha um negócio de garfo, né? Fiquei tranquilo, não reagi, porque na minha, né? Aí eu catei tudinho, botei na minha bolsa, né? E aí vim para o Flamengo treinar, né? Aí passou uns 2 dias ali, um amigo meu que... Mas pode, meu amigo, o meu primo que é major da polícia, né? Vai fazer um almoço, é seu fã, que é que você vai lá no batalhão. Aí eu fui lá no batalhão, quando cheguei no batalhão, maior festa lá, todo mundo em fila assim, tá? E tava um cara lá que me esculachou lá na cruzada lá, né? É isso, Catiuxa, mais um exemplo, né, daquilo que a gente já está comentando aqui. Então assim, quando a gente fala que o racismo é estrutural, é porque ele estrutura também todas as relações humanas dentro da sociedade brasileira, né? Então vai acontecer na escola, vai acontecer no restaurante, né? Vai acontecer em todos os espaços, em todos os ambientes que essa pessoa precisa passar e na vivência dela, né? É por isso que a gente diz também que as pessoas negras, elas acabam experimentando uma coisa que é o não humano, é um lugar que é diferente do que é humano, porque a gente é estranhado em determinados ambientes, né?
né? Se a gente estiver no lugar precarizado, onde é esperado que a gente esteja, né? Onde a branquitude espera que a população negra esteja, no lugar de subalternidade, no lugar de servidão, ou no encarceramento, se a população negra estiver nesse lugar, tá tudo bem, porque era esse o lugar esperado, foi esse o lugar previsto dentro do nosso processo histórico que vem da escravização até hoje, então esse é o lugar previsto. Agora, se essas pessoas se deslocam e começam a acessar os espaços de poder, elas começam a incomodar. E aí começa a incomodar, e aí o racismo ele se faz mais presente ali na relação direta, né? Então, o jogador negro sozinho que recebe a injúria racial, ele não tem poder ali sozinho para fazer uma mudança estrutural naquele espaço. Ele vai precisar do apoio dos outros jogadores, vai precisar do apoio institucional do clube, ele vai precisar do apoio institucional das organizações do futebol. Então é preciso mexer também nessa estrutura de poder. É preciso entender que se não tem pessoas negras, se a gente é a maior parte da população, tem racismo acontecendo, tem alguma coisa errada, sabe? É preciso também ter lideranças negras articulando isso também dentro do futebol brasileiro e dentro de qualquer espaço na sociedade, né? Que quando a gente estiver em qualquer lugar, numa escola, a gente precisa ter também diretores negros, professores negros, né? E aí sim a gente começa a normalizar a humanidade negra também na sociedade brasileira, porque ver o negro nesse lugar do marginal, do vagabundo, do que não quer trabalhar, né? Faz com que a gente experiencie essas coisas no dia a dia, faz com que a polícia olhe para a figura do negro, para a figura humana do negro e coloque imediatamente essa figura no lugar do marginal. A gente precisa mexer nesse imaginário brasileiro, da sociedade brasileira. Que imaginário é esse que a gente construiu da figura do negro, sabe? A gente precisa falar daquilo que a gente de fato é, de quanto conhecimento a população negra agrega na história da sociedade brasileira, né? Das nossas raízes africanas. A gente precisa usar a consciência negra para contar dos personagens que ajudaram a construir o Brasil. E, Marcelo, a Catiuxa tocou num ponto muito importante, né? Por exemplo, hoje, técnicos do futebol brasileiro da primeira divisão. Nós temos apenas, né, o Marcão, que é o técnico do Fluminense, que era auxiliar recentemente, foi efetivado como treinador. Falta realmente, né? Faltam jogadores, na verdade, na diretoria, né? Negros, também jornalistas, né, Marcelo? Por exemplo, nesse ano de 2021, pela primeira vez tivemos um negro narrando uma partida de futebol na TV aberta, né? Faltam jornalistas negros. Por exemplo, eu como narrador aqui da Flá TV no Maracanã, são poucos jornalistas negros, né? Então, assim, eu sou de fato ali a minoria, a maioria, né, são de pessoas brancas. Ô Marcelo, realmente está faltando mais negros nessas posições de direção, de comando, de jornalistas, porque eu, por exemplo, como narrador, não tive uma referência de um narrador negro, né? Então, assim, é algo que está faltando. E o que a gente precisa fazer para mudar, Marcelo? É muito importante a pergunta, porque ela liga com o que já foi falado, né? Eu acho que a gente, quando vai discutir racismo, a gente precisa pensar esse outro lugar. O racismo, além do insulto, do xingamento. A gente precisa discutir cada vez mais a falta de pessoas negras nesses espaços de poder. E a gente precisa levar esse debate, por isso que eu digo, a importância de levar esse debate para dentro dos clubes é amplificar essas vozes para que as pessoas entendam que racismo não é só insulto, xingamento. O racismo também está muito presente na sociedade brasileira quando a gente não tem pessoas negras em posições decisórias. E no futebol, por mais que a gente tenha uma grande quantidade de atletas negros, nós não temos técnicos negros. A maioria dos técnicos do Brasil são ex-atletas. Por que ex-atletas negros não estão ocupando esse espaço? Por que nós não temos dirigentes negros? Por que nós temos poucos conselheiros negros? Esse é o debate que a gente precisa começar a fazer cada vez mais dentro do futebol. E esse é o debate que a gente precisa fazer dentro do futebol para que a sociedade entenda que quando a gente fala de racismo, é isso. Nós não estamos apenas falando do insulto e do xingamento. Nós estamos falando da falta de diversidade, da falta de promoção de inclusão. Porque precisamos pensar e precisamos refletir como o futebol, um espaço tão negro, de jogadores, não tem treinadores e não tem dirigentes. E isso vai impactar e muito nas decisões quando a gente fala de campanhas, quando a gente fala de ações e quando a gente fala de punições dentro do futebol. Punições ao racismo. Porque quem está lá na sala decidindo o futebol brasileiro não são pessoas negras. Muito poucas vezes as pessoas negras são ouvidas sequer
para quando são elaboradas campanhas ou ações de combate ao racismo. Esse cenário a gente precisa mudar, mas a gente só vai conseguir mudar esse cenário através desse debate que as pessoas entendam como e quanto o racismo está presente dentro da nossa sociedade. Perfeito. E esse é, de fato, o nosso recado. Inclusive, se você é racista ou se incomoda, tem um recado para você. Vai ser cada vez mais comum os negros crescendo e tendo aí papéis importantes na nossa sociedade, e tendo também posições realmente para serem ouvidos, né? Para também a gente trazer aqui o nosso relato. Quero agradecer a cada um de vocês aqui pela presença. Inclusive, a gente está aqui com esse manto, né? Muito bacana do Flamengo, que a Letícia também recebeu, a Catiúcia. O nosso Marcelo também vai receber, né? Esse manto está muito bacana, inclusive já está à venda nas lojas oficiais, né? Excelência Negra está realmente muito bonito, né? Então vale a pena também você, torcedor rubro-negro, comprar o seu manto em homenagem, né, a esse mês aí de conscientização, que é muito importante a gente estar antenado a tudo que está acontecendo. Catiúcia, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Queria que você falasse um pouquinho também do seu trabalho, divulgar as redes sociais. Bom, dizer que eu tô apaixonada por esse manto, né? Vou ter que me declarar flamenguista, não tem jeito. E dizer que é a coroa, eu achei muito bacana que pessoas negras pudessem fazer parte dessa construção. Porque eu acho que é isso que o Marcelo trouxe agora na última fala dele. A gente precisa também ter esse lugar de que, quando falar da gente, coloca a gente para falar da gente, né? Porque também tinha essa outra percepção, né? Que a gente era sempre visto pelo pesquisador, pelo olhar do outro, né? A gente sabe falar da gente, a gente tem o que dizer. Então, acho que é muito importante que essa história esteja sendo construída, que essa campanha esteja sendo construída e que a gente hoje esteja aqui entre pessoas negras falando sobre isso, mas que a gente também possa estar aqui para falar sobre tantas outras coisas bacanas, né? Que a gente com certeza também vai ter a contribuir. Eu no campo da comunicação, Letícia vai poder falar dos projetos incríveis da CUFA. Então, assim, acho que as pessoas negras têm o que dizer, né? E têm seus trabalhos e seus projetos também, que não tem nada a ver com racismo, né? Racismo, na verdade, é uma imposição dessa existência social que a gente vive no Brasil e em alguns países do mundo, né? Que a gente sabe que, infelizmente, essa não é uma realidade exclusivamente brasileira. Mas, assim, agradecer vocês demais e dizer que esse aqui seja um marco, né? Para todos os clubes, assim, que represente um marco de mudança, né? Que represente um marco de transformação, que a gente enxergue esse problema, que a gente se incomode com ele e que a gente assuma a responsabilidade de mudar essa realidade que não é favorável a ninguém, né? Acho que ninguém vive bem numa sociedade racista, né? Ninguém vive bem numa sociedade desigual. Então a gente precisa debater mais, a gente precisa conhecer a nossa história e a gente precisa ultrapassar o racismo, né? Acho que quando a gente chegar lá vai estar melhor para todo mundo, o Brasil vai ser um outro lugar muito melhor de se viver. Mas hoje é importante, né, marcar essa conversa, marcar essa data, e eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Bom, o meu arroba é Preta Comunicóloga, porque eu faço um trabalho de comunicação antirracista, faço parte do pretaria.org, sou diretora do pretaria.org, então vocês podem também seguir a página do Coletivo Pretaria. Agradecer mais uma vez. Valeu, obrigado, Catiúcia. Letícia, também seu detalhe final, suas considerações finais aqui, também divulga as redes sociais, para a gente conhecer ainda mais o trabalho de vocês. Sim, eu acho que nesse momento é muito importante a gente falar das potências das pessoas pretas, das pessoas negras, dos jogadores que estão aí fazendo a diferença, fazendo história historicamente, né? A gente denuncia o racismo, coloca esse debate de conscientização, mas é importante a gente se celebrar, porque a gente hoje, negros e negras que somos vivos e vivas, a gente sabe que existe um projeto para que nós não estivéssemos aqui. Então, celebrar isso é muito importante. Nesse mês da consciência negra, no ano de 2021, um ano pandêmico, onde a gente teve agravado aí todas as desigualdades que existem no nosso país, a gente sabe que é um ano muito importante da gente refletir nas ações e principalmente trabalhar com esse mecanismo de dar a voz a quem de fato está ocupando, né? A quem de fato precisa ser ali representado. Como a Catiúcia bem disse, e aí eu reforço, nada sobre nós sem nós. Por isso que é muito importante essa força, essa potência. A CUFA faz esse trabalho, né? Celso Ataíde, o nosso grande líder, ele traz uma referência muito importante, onde ele coloca que a favela não é carência, a favela é potência. E dentro da negritude, a gente também pode seguir na mesma narrativa, com a mesma força e com a mesma resistência de sempre, mas principalmente celebrando essa potência de ser negro,
de atuar e principalmente contribuir para uma sociedade mais justa, mais igual. Então, acho que esse é o momento da gente também olhar essa potência para além de todas essas mazelas que já existem e a gente começar a referenciar também as pessoas negras que estão fazendo história aí por todo o país e nessa construção de mundo. E para deixar aqui as redes sociais da CUFA, vocês podem seguir lá, @CUFABrasil, lá tem os trabalhos incríveis. Também nós temos um projeto muito importante que é o Mães da Favela e também um outro que é muito inspirado nesse time de campeonato de futebol, que é o Taça das Favelas, que são times de várzea, onde a CUFA traz esse empoderamento também de dar espaço para a galera e está crescendo. Então, quem puder acompanhar essas redes sociais, vai ser muito legal. E, principalmente, você que está aí assistindo a gente dessa tela, que esse debate faça você refletir, mas principalmente tomar ações antirracistas e parabenizar a responsabilidade social do Flamengo, parabenizar essa ação muito importante, muito potente de trazer pessoas pretas para discutir sobre isso, mas lembrando mais uma vez que a gente pode discutir sobre várias outras coisas e que essa iniciativa ela é muito necessária. Obrigada pela oportunidade. Valeu, obrigado, Letícia. Marcelo, você tem um manifesto também que você vai trazer aqui para a gente, porque nesse manto, né, na numeração, ela tem um manifesto que o Marcelo vai contar aqui para a gente. Também seu detalhe final, Marcelo, e agradecer pela sua participação, divulga as redes sociais aí para a gente conhecer ainda mais sobre esse trabalho muito importante que você faz aí com a galera do Observatório Racial. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, convidar todos que estão nos assistindo para conhecer as redes sociais do Observatório, conhecer o site do Observatório, observatorioracialfutebol.com.br. Lá você encontra esses casos de racismo que a gente apresenta nos relatórios, mas você encontra também no futebol brasileiro a inserção do negro, curiosidades, essas histórias que a gente não pode apagar, não pode esquecer, para mostrar para a sociedade brasileira que o negro entra no futebol muito por sua força, muito por sua resiliência. Não foi um espaço que foi dado, foi um espaço que foi conquistado. E aí fica aqui o convite para seguirem as redes sociais do Observatório. O Twitter é OBRacialFutebol, no Instagram e Facebook é Observatório Racial Futebol. Nos sigam, e pensem no futebol cada vez mais um espaço antirracista. Futebol é mais que um jogo, é uma magia que envolve paixão. Não existe quem não reconheça o Brasil como o país do futebol. E isso é graças à genialidade dos jogadores negros, que trouxeram ao jogo a agilidade da capoeira e o gingado do samba. E a conquista de espaço se deu pelo talento, perseverança e ousadia, baseada na resiliência daqueles que nunca se deixaram silenciar. O negro no futebol é a marca do Brasil. Tá, então o nosso Marcelo Carvalho com esse manifesto também, né, muito importante. E esse tema, né, que é um tema delicado, mas é um tema que ele precisa ser sempre conversado, debatido e também orientar, né, principalmente para as nossas crianças, para os nossos jovens que estão, né, entrando nesse mundo para mudar o pensamento, pensamentos antigos que já não cabem mais, né? Nesse ano de 2021 e também nos próximos anos. Então, galera, muito obrigado para vocês que curtiram aqui esse nosso debate, muito bacana, aqui com o Marcelo, também com a Catiuxa e com a Letícia. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui também nos comentários a sua opinião. Claro, se inscreva na Fala TV, assine também o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Fala TV é mais Flamengo para você.